Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as misericórdias do Senhor habite em cada coração, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz para todos. Nós estamos dando início a mais uma live aqui diretamente do nosso lar, pelo Facebook François Leal, e queremos agradecer a Deus por estarmos aqui, tendo a oportunidade de ouvir sua voz, ouvir sua palavra e podermos entoar louvores, orações livremente ao Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que já está conectada, a vida da irmã Eunice, do irmão Leonardo, da irmã Alzira, da irmã Amparo, da irmã Germana, da irmã Joelma. Deus abençoe todos vocês que já se conectaram em nome de Jesus Cristo. Graça e paz para todos vocês. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fale de uma maneira especial e profunda a cada coração, mais uma vez, nessa noite. Deus abençoe também a irmã Elza. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para dar início a mais essa live em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que existe. Obrigado, Senhor, mais essa oportunidade de estarmos aqui para Te adorar, para Te glorificar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos comprou com o precioso sangue do Teu Filho. O Senhor nos salvou para o louvor da Tua glória, nos resgatou da condenação eterna para que pudéssemos viver com o Senhor para todo sempre no céu de glória. Obrigado, Senhor. Fala ao nosso coração mais uma vez nessa noite. Usa o Teu servo e que todos sejam cheios do Espírito Santo. É o termo dessa palavra que o nosso anseio, o nosso desejo de ir para o céu, para viver contigo para sempre, seja mais intenso. Essa é a nossa oração que Te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Laísa. Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar o hino do cantor cristão 504, Lá no Céu. Hoje nós vamos falar sobre o eterno lar dos filhos de Deus. Vamos pensar nessa noite sobre o céu, em nome de Jesus Cristo. Há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Lá no céu, lá no céu, há um lar muito feliz. Lá no céu, lá no céu, lá no céu, há um lar muito feliz. Lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu, que desfrutam o gozo da luz, já venceram os males daqui e lá cantam louvor a Jesus. Lá no céu, lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu. Lá no céu, lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu. Eu também vou viver lá no céu. Aleluia. E de ver quem me deu salvação, não demora um momento de eu ir e morar lá naquela mansão. Aleluia. Lá no céu, lá no céu, eu também vou viver lá no céu.
no céu, lá no céu, eu também vou viver lá no céu, nesse lar tão feliz lá no céu. Nunca o mal poderá penetrar, só a glória, a pureza e prazer, onde salvos por Cristo hão de entrar. Lá no céu, lá no céu, nesse lar tão feliz, lá no céu, lá no céu, lá no céu, nesse lar tão feliz, lá no céu. Amém, glória a Deus. É bom nós pensarmos no céu, porque quando nós refletimos, meus queridos, sobre o céu, nós pensamos em Deus, né? Nós pensamos em Jesus, nós lembramos do Espírito Santo. Quando nós refletimos sobre o céu, nós percebemos que precisamos nos preparar mais, nós refletimos como está a nossa vida, que precisamos nos santificar mais. Então, estudar sobre o céu, refletir sobre o céu, isso faz com que se produza mais pureza nas nossas vidas, mais necessidade de vigilância, faz nos lembrar que o Senhor irá retornar. Então é muito importante a gente pensar no céu, porque quando a gente pensa no céu, a gente lembra que a vida é breve, né? Que a vida aqui é passageira. Quando nós pensamos no céu, nós lembramos que a nossa eternidade não é aqui, é no céu, é com o Senhor. Nós lembramos de que nós fomos comprados, nós fomos lavados com o sangue de Jesus para viver com o Senhor no céu por toda a eternidade. E nessa noite nós vamos refletir sobre o céu, nós vamos pensar no céu, nós vamos estudar um pouco sobre a doutrina do céu. E isso baseado em Apocalipse capítulo 21. Como vocês estão vendo na descrição, iremos falar sobre o eterno lar dos filhos de Deus, porque o céu é o nosso eterno lar, é o eterno lar de todos aqueles que foram comprados, remidos com o sangue de Jesus. O céu é o lar de todos aqueles que foram salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, que creram em Jesus, se tornaram filhos de Deus, que nasceram de novo. Então eu convido você a orar comigo por essa palavra, pedindo a Deus que abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui nós estamos, Senhor Deus, na Tua presença mais uma vez, para refletir sobre o céu, para refletir sobre a eternidade contigo, sobre o reino dos céus. Em nome de Jesus, que o Senhor fale a cada coração, que possamos, Senhor Deus, nos encher de alegria. Só em pensar no céu, isso já faz com que nós nos regozijemos. Então, Senhor Deus, fala, nos ensina, nos mostra as glórias, Senhor Deus dos céus. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. E assim pedimos que seja feita a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1 ao versículo 8, o seguinte: João, recebendo a revelação do Senhor, ele diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do céu, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus abençoe a sua palavra nesse momento. O livro do Apocalipse é um livro para confortar a igreja, diferente do que muitas pessoas pensam. Não é um livro para atormentar as nossas almas. É um livro para nos confortar. A igreja estava sendo seriamente perseguida na época do imperador Domiciano, e Jesus Cristo se revelou a João na ilha de Patmos e fez com que ele escrevesse 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Cartas essas que servem para toda a igreja do Senhor em todo o tempo. E um dos propósitos do Apocalipse ser escrito, dessa revelação do Senhor chegar para as suas igrejas, é mostrar que a vitória do Cordeiro de Deus e da sua igreja é certa. Que o destino eterno de todos os que servem ao Senhor já está selado. De que o céu já está preparado para todos aqueles que servem ao Senhor. De que Satanás já está derrotado, já está julgado. A vitória é nossa, a vitória é do nosso Deus, é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia a festa das bodas do Cordeiro acontecerá. Já está tudo programado. Os céus já estão preparados. Jesus Cristo já foi preparar morada para os seus. E já está tudo preparado, como ele fala aqui. Apenas estamos aguardando o dia e a hora exata, programado pelo próprio Deus, que já está determinado na soberania e na onisciência de Deus. Deus já sabe o dia certo de pôr um ponto final na história e desfazer tudo isso que nós estamos vendo através do fogo agora e construir um novo céus e uma nova terra em que habita justiça. Então, como que numa linguagem apoteótica, fenomenal, como um momento sublime, majestoso, João ele vai ter uma visão aqui do céu. Ele vai ter uma visão do nosso lar eterno. Ele vai receber como um privilégio, sendo privilegiado como um dos últimos apóstolos a morrer. Ele vai ver em visão o novo céu e a nova terra, como ele descreve aqui no versículo 1. Vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então essa é a nossa esperança, de que um dia nós iremos habitar num novo céu e numa nova terra, que conforme Pedro descreve na sua segunda carta, que habita justiça, que habita paz. A Bíblia mostra claramente que a terra ela foi amaldiçoada por causa do pecado. Tudo foi afetado por causa do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 8, a partir do versículo
18, 19, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação ao seu tempo geme e suporta angústias até agora. Então Paulo ele descreve a criação gemendo, sofrendo angústias, como no cativeiro da corrupção. E ele fala que um dia ela será redimida. A própria criação que foi amaldiçoada, a terra que foi amaldiçoada por causa do pecado, tudo foi afetado por causa do pecado, será redimido. O que mostra que a obra de Cristo na cruz não foi só apenas para nos salvar da condenação eterna, mas para salvar o planeta Terra, para resgatar a própria criação dele, para renovar todas as coisas. Tudo aquilo que tem vestígio do pecado, provocado por Satanás, Jesus Cristo vai renovar todas as coisas. Ele vai desfazer todos os vestígios do pecado e vai purificar tudo. A primeira vez nós vimos ontem, na palavra, que Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Agora ele vai destruir com fogo. E possivelmente a ideia é de destruir tudo para renovar, a partir do que já foi criado. E por isso João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então haverá um novo céu e uma nova terra. Possivelmente não haverá mais separação dos céus e da terra. Eles vão se unir. Viveremos num só céu e numa só terra. Por isso, novo céu e uma nova terra. Por isso que ele diz aqui: o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar aqui simboliza separação. No céu não vai haver mais separação. Nós viveremos em plena comunhão uns com os outros. Aquilo que separa as nações, aquilo que separa os povos, que são o mar, não existirá mais. Não vai haver mais separação. O mar também que simboliza perseguição, porque no Apocalipse a besta surgiu do mar. Tem a ver com hostilidade, com perseguição contra a igreja, sofrimento. Não vai mais haver nada que afete o povo de Deus no céu. Por isso que o mar já não existe. Não entenda o mar aqui no sentido literal, mas no sentido, né, de algo que faz separação, de algo que produz perseguição, hostilidade contra o povo de Deus. Não vai mais existir isso no céu. E João fala, no versículo 2 de Apocalipse 21, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Muitas vezes, aqui no Apocalipse, a igreja está mesclada com a nova Jerusalém. Muitas vezes é como se a gente estivesse se referindo à igreja, mas está se referindo à própria Jerusalém celestial. Então, não dá para a gente, às vezes, fazer a distinção do que é um e do que é outro. O certo é de que ele vê a cidade santa, ele vê a nossa morada eterna, o nosso lar eterno, que é um lugar santo, que é um lugar onde não habitará mais pecado. Ele diz que vê a cidade santa e ao mesmo tempo vê essa nova Jerusalém que desce do céu. Então, essa cidade santa, a habitação eterna do povo de Deus descerá do céu. E a Bíblia diz que é da parte de Deus que ela vem. E aí ele descreve agora como se fosse a igreja, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Como se fosse a igreja descendo para viver na cidade santa, agora no novo céu e na nova terra em que habita justiça. Aqui no versículo 9 de Apocalipse 21 ele diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande elevada montanha
e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino. Então, entendo que nós vamos morar nesse novo céu e nessa nova terra em que habita a justiça, onde não haverá mais separação. Nós viveremos em plena comunhão como filhos de Deus, viveremos em plena comunhão com o Senhor. E a melhor notícia está aqui no versículo 3. João diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Essa é a melhor notícia. Deus habitará conosco. Nós habitaremos com Deus. Porque, meus queridos, o céu só é céu por causa da presença gloriosa de Deus. Se Deus não estivesse no céu, se Deus não habitasse no céu, ali não seria céu. O céu só é céu por causa da presença de Deus. Ele habitará conosco pessoalmente. Com toda a sua glória, Ele habitará com o seu povo. Lá no Antigo Testamento, Deus, de maneira simbólica, habitou com o seu povo mediante o tabernáculo. Depois foi construído um templo, e Deus, agora de maneira simbólica, estava no templo. Aquele templo que foi construído por Salomão. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz que Ele tabernaculou no seu Filho. Lá em João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João diz: cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Ele estava de maneira simbólica, Deus, no tabernáculo, depois no templo, e quando Jesus chegou, Ele estava no seu Filho. Jesus era o corpo de Deus, era o templo de Deus. Deus habitava no seu Filho aqui na terra. Quando Jesus voltou para o céu, a Bíblia diz que agora Deus veio morar em nós, pelo seu Espírito Santo. Hoje o templo de Deus somos nós somos morada de Deus em Espírito. Mas a Bíblia fala que um dia nós habitaremos com Deus pessoalmente. Nós viveremos na presença do Senhor, o veremos face a face. Aleluia! Nós veremos o nosso Senhor face a face. Por isso que está lá no versículo 4 de Apocalipse 22. Nós contemplaremos a sua face e na sua fronte está o nome dele. Nós viveremos com o Senhor face a face. E no versículo 5 de Apocalipse 22, João fala: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. No versículo 22 de Apocalipse 21, João fala: na cidade não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Então a descrição do céu é gloriosa, é fantástica, é majestosa. Mas apesar de nós termos uma descrição tão gloriosa do céu, tão esplendorosa, o céu só será céu por causa da presença de Deus. Deus mesmo estará conosco. Deus habitará conosco. Eu ouvi uma grande voz vinda do trono, disse João, versículo 3 de Apocalipse 21. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará
com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Veja só, Deus mesmo estará conosco. Aleluia, glória a Deus. Você quer uma notícia melhor do que essa? Para esse momento? Para esse momento que você está vivendo, enfrentando essa pandemia. Às vezes você enfrenta tantas crises, tantos problemas de saúde, problemas de desemprego. Às vezes as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos que estivesse acontecendo. Mas o certo, irmãos, é que nós temos a certeza de que um dia nós viveremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Nós veremos a face de Deus. Veremos como Ele é, diz a palavra do Senhor. Glória seja dada a Deus. Por enquanto nós vivemos pela fé. Nós estamos vivendo de fé em fé. Nós apenas cremos na sua existência. Nós apenas cremos no seu agir. Nós apenas cremos que Ele está conosco pelo seu Espírito Santo. Nós apenas cremos na sua poderosa palavra. Mas um dia nós o veremos como Ele é. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Deus mesmo habitará conosco. Deus mesmo habitará conosco no céu. E sabe o que é que não vai ter no céu? A Bíblia diz no versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. O Senhor consolará. O Senhor confortará. Ele será o nosso consolo, Ele será o nosso conforto. Nós que nessa terra nascemos chorando e morremos, partimos em lágrimas, deixando a nossa família com lágrimas. A vida, quando a gente nasce, é com choro. Quando a gente morre, termina com choro. No céu não haverá choro, não haverá lágrima. No céu não haverá morte. A morte desaparecerá completamente. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. No céu não haverá caixão. No céu não haverá velório. No céu não haverá hospital. Não haverá funeral. No céu jamais nós choraremos a perca de um ente querido. Jamais nós choraremos a perca de alguém que nós tanto amamos. Jamais nós sentiremos dor de dente, dor de unha encravada, dor no coração, dor de cabeça, dor nos ossos. Jamais nós sentiremos sequer uma dorzinha, porque lá no céu o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Nós seremos imortais na presença do nosso Deus. Não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Glória seja dada ao nosso glorioso e Salvador Jesus Cristo. E você pode estar perguntando: pastor, isso é verdade mesmo? Se fosse eu que estivesse anunciando isso para você, você poderia duvidar. Mas olha quem foi que nos anunciou no versículo 5. E aquele que está sentado no trono, quem nos anunciou? Quem nos prometeu? Quem falou que tudo isso irá acontecer? Foi aquele que está sentado no trono. Eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem foi que falou isso? Foi o próprio Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que fará nova todas as coisas. E ainda acrescentou: escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não mente. Ele jamais mentiu. E a Bíblia diz: não pode mentir. O nosso Deus não pode mentir.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As suas palavras são fiéis e são verdadeiras. São dignas de crédito, dignas de confiança. Você não está crendo em homem corrupto, em homens mentirosos. Você está crendo no Deus vivo, fiel e verdadeiro. As palavras dele sempre se cumpriram e no tempo certo determinado irão se concretizar completamente. Amém, meus irmãos? Diz-me ainda no versículo 6, tudo está feito. Ou seja, para Deus, para o Senhor das nossas vidas, já está tudo feito. Já foi pago a salvação. A salvação de todos já está concretizada. Lá na cruz, Jesus, ele exclamou em uma das suas últimas palavras, tetelestai no grego, está consumado, está pago. O preço foi pago. A dívida de vocês foi paga. Vocês não me devem mais nada. A salvação está quitada. Está pago. Vocês foram comprados com meu sangue. E agora tudo está feito. O céu já está preparado. Jesus havia prometido lá em João 14, quando ele estava aqui na terra, para os seus discípulos, no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Já está tudo feito, Jesus falou. Tudo já está feito. Tudo já está cumprido. E ele diz ainda, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que ele está querendo dizer com isso? Essa expressão alfa e ômega tem a ver com a eternidade do Senhor. O princípio e o fim. Ele é o início de tudo. Tudo se originou por seu intermédio. E ele é o alvo de toda a criação. Tudo aponta para ele. Ele é o nosso destino eterno. A nossa vida eterna será com o Senhor. Tudo começou com ele. Ele é o princípio, ele é o alfa. E ele é o fim. A história da humanidade aponta para ele. A história da vida se findará nele. Jesus Cristo, ele estava na eternidade porque ele é eterno. Entrou no tempo. Voltou para o céu. E a Bíblia diz que nós, ao sermos resgatados do pecado, iremos viver com ele para todo sempre. Ele é o ser eterno. Ele é o princípio e o fim. Ele é quem está no controle de todas as coisas. Toda a história das nossas vidas está nas palmas das suas mãos. Nada foge do seu alcance. Nada foge do seu supremo controle, da sua suprema sabedoria. Ele está no controle, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não pensem que ele perdeu o controle, não. Ele está no controle das nossas vidas. Ele está no controle dos céus. Ele está no controle da terra. Porque ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o ser eterno. De eternidade a eternidade, a Bíblia diz que é o nosso Deus. E esse ser que é o princípio e o fim, o Senhor da glória, o Senhor todo-poderoso, o nosso Senhor que está sentado no trono, que de lá governa todas as coisas. Ele disse no versículo 6, eu mesmo, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia. Você já bebeu dessa água? Você já recebeu a vida eterna? Você já foi selado com o seu Espírito Santo? Saiba que é pela graça. É de graça. É para quem tem sede. Jesus está convidando todos que têm sede. Quem tem sede, venha a mim, beba. Como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Todo aquele que crê em mim. Que eu, a quem tem sede, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Glória seja dada ao Senhor. Ele dará de graça
da fonte da água da vida para todos aqueles que têm sede. Lá em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem: vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. O que mostra que a salvação não é pelas nossas obras, o preço já está pago, a salvação já foi comprada com o sangue do Filho de Deus, a salvação é só pela graça. Paulo disse lá em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Jesus está dizendo, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia. Você já bebeu dessa água? Você já recebeu a vida eterna? Você já creu no Filho de Deus? O céu será glorioso, porque nós viveremos para sempre, por toda a eternidade, com o Filho de Deus, com o Senhor da glória, desfrutando da sua companhia, nos deleitando na sua presença, da sua paz, do seu amor, do seu afeto, do seu carinho. Nós viveremos para sempre com o Senhor da glória, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, como eu anelo por esse dia, como eu desejo esse dia chegar. Oh, como será maravilhoso esse dia, o dia que nós nos encontraremos com o Senhor da vida, com o autor da vida, com o alfa e o ômega, com o princípio e o fim, o dia que nós encontraremos com o Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra, com aquele que tem toda a sabedoria, com aquele que tem as rédeas da história nas suas mãos, que tem o controle do universo nas suas mãos. Aleluia! Nós viveremos com esse Deus, desfrutaremos da sua companhia, desfrutaremos da sua glória para todo o sempre, pelos séculos dos séculos, num lugar onde não vai haver mais morte, não vai haver mais luto, nem pranto, nem dor, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, tudo que é ruim, tudo que é malvado, tudo que é pecaminoso, tudo que é corrupto, tudo que é violento, não existirá no céu. Por isso que João fala aqui no versículo 27, que na cidade santa, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Em Apocalipse 22, 15, ele diz que fora ficarão os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Infelizmente, a gente sabe que a maioria se perderá e ficarão fora da eternidade, fora do reino dos céus. Quem é que ficará de fora? Quem ficará de fora, meus queridos? No versículo 8 ele diz, quanto, porém, aos covardes. Os covardes são aqueles que se envergonham do Evangelho. São aqueles que não têm a coragem de confessar o Senhor publicamente. Que ficam em cima do muro. Que são quase crentes. Porque não existe quase crente. Ou você é, ou você não é. Não existe meio termo. Você precisa confessar. Você não pode se envergonhar do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses que são covardes, que têm medo de confessar o Senhor e preferem negá-lo do que dar o testemunho fiel e verdadeiro da sua pessoa, esses ficarão fora do reino dos céus, esses ficarão fora da santa cidade. Os covardes, os incrédulos. Quem são os incrédulos? Os incrédulos são os que não creem. Ah, isso é conto de carochinha. Essa palavra aí foi feita por um homem que come arroz e feijão como eu e você. Vocês vão acreditar nas besteirinhas dessas? Não existe céu, não existe inferno. Deus sou eu. O inferno é aqui mesmo. Esses ficaram fora do céu. Os incrédulos, os que não creem em Jesus Cristo. Os que preferem permanecer na desobediência por causa da sua incredulidade. Quem ficará de fora dos céus? Os abomináveis, os estupradores, os pedófilos, aqueles
criminosos, de alta periculosidade, os abomináveis. Esses ficarão fora do reino dos céus. Quem é que ficará mais de fora? Os assassinos. Os assassinos, aqueles que tiram a vida dos outros. Aqueles que matam por prazer. Aqueles que matam premeditadamente. Que maquinam o assassinato dos outros. Que assassinam, que tiram a vida dos outros. Que estão matando, né, por conta da sua natureza pecaminosa. Que estão matando, que estão assassinando, tirando a vida alheia. Esses ficarão fora do reino dos céus. Quem é que ficará mais fora dos céus? João fala, os impuros. Quem são os impuros? São os fornicadores. São aqueles que estão mantendo vida íntima antes do casamento. Que estão tendo relações sexuais, vivendo como se fosse marido e mulher sem se casar. Esses são os impuros, os fornicadores. São os adúlteros, aqueles que têm sua esposa, mas não se contentam só com ela. Estão saindo com mulher alheia. São aquelas mulheres que estão se entregando ao marido de outra. Esses são os impuros, que vivem na pornografia, que são viciados, né, nas imoralidades desse mundo, que são sensuais, que vivem, né, em todas as imoralidades dessa terra. São os impuros, nas impurezas dessa terra. Ficarão de fora dos céus. Quem é que ficará mais de fora do céu? Os feiticeiros. Aqueles que têm pacto com Satanás. Aqueles que têm comunhão com o inimigo, que invocam o diabo, que invocam os mortos, que estão em centros espíritas, em práticas de macumba, mesa branca, mesa preta, pai de santo, que estão envolvidos em quiromancia, leitura de mão, que vivem guiados pelos astros. Todos esses são feiticeiros que ficarão fora dos céus. Quem é que ficará mais fora do reino dos céus? Os idólatras. Quem são os idólatras? Aqueles que se curvam perante os ídolos. Aqueles que se curvam perante uma imagem de escultura. Aqueles que fazem das criaturas, seja ela quem for, um Deus. Aqueles que adoram um time de futebol, aqueles que colocam como Deus da sua vida o seu filho, o seu cônjuge, o seu transporte, o dinheiro, o poder, a fama, uma ideologia, tudo aquilo que você coloca como se fosse o seu amor maior, o Deus da sua vida, você se tornou um idólatra. E todos esses que se curvam perante imagens, que acreditam que as imagens têm poder, nos santos, como os religiosos dizem, esses ficarão fora. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Quem é que vai ficar mais fora do céu? Todos os mentirosos. Aqueles que amam mentira. Que vivem uma farsa. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E quem vive mentindo, enganando os outros, trapaceando os outros, não entrará nos céus. Pelo contrário, João fala, a parte que eles cabem será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então existirá uma segunda morte, que é a morte eterna. Esse lago de fogo é o destino eterno de todos aqueles que preferem viver longe do Senhor, amando os seus pecados. Descrito aqui por todos esses que João descreveu, covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. E claro, todas as outras classes que estão relacionadas com esses tipos de pecados aqui, todos que vivem nessas práticas, que não foram libertos pelo sangue do Cordeiro, que não foram salvos pela sua graça, que não creram em Jesus Cristo, esses serão lançados no lago de fogo. Mas quem é que vai herdar? Quem é que vai viver com o Senhor para todo sempre? Quem é que vai reinar com Ele para todo sempre? No versículo 7, João fala, o vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia. O vencedor são os servos de Deus, os que creem em Jesus. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Filho de Deus. Esses são os que entrarão no céu, os que creem em Jesus, os que têm procurado viver uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de renúncia, uma vida de comprometimento,
uma vida de seriedade, que tenha amado mais ao Senhor do que tudo nessa terra, ele herdará estas coisas que Jesus prometeu aqui. E a promessa é que o Senhor será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos. Eu lhe serei Deus, ele me será o filho. Ou seja, haverá uma relação de pai e filhos. Nós seremos uma família. Toda a igreja, todo o povo de Deus são filhos de Deus e nós seremos todos irmãos, filhos do mesmo Pai celestial, desfrutando da glória e da presença majestosa e deleitosa do Senhor para todo o sempre, andando na sua luz, como diz aqui no versículo 22, não terá santuário na cidade, não terá templo, porque o santuário é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não vai precisar de sol, nem de lua, para lhe darem claridade. No céu não vai precisar nem de sol, nem de lua, pois a glória de Deus iluminará a cidade. As nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. As portas dos céus não precisarão se fechar, porque lá não vai ter noite. A Bíblia diz que lhe trarão glória e honra das nações. E não vai haver nada de imundo, de pecaminoso, de maldição que entre no céu. E além do mais, nunca mais haverá qualquer maldição. Apocalipse 2:3 fala: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós vamos contemplar a sua face, e na sua fronte está o nome do Senhor. Então já não haverá noite, nem precisa de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! Nós iremos reinar pelos séculos dos séculos com o nosso Senhor. Nós iremos servi-lo pelos séculos dos séculos. Nós viveremos na sua companhia, na companhia do próprio Deus. Louvado seja o seu santo nome. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Aleluia! Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. Tristeza e dor, aleluia. Tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Glória a Deus, aleluia. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em
as portas jamais se fecharão. Aleluia. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, aleluia. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, aleluia. Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, morte e choro, tristeza e dor, aleluia. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aleluia. Além do rio azul, além do rio azul. Glória seja dada ao Senhor por mais essa palavra. Quem quer ir para o céu, diga amém. Quem quer morar com Deus, quem que quer andar lado a lado com o Todo-Poderoso, quem que quer desfrutar da companhia do Deus que é santo, puro, fiel e verdadeiro, quem crê nessa palavra, nessas palavras que são fiéis e verdadeiras, quem que crê? Jesus diz: quem tem sede, beba de graça da fonte da água da vida. É de graça. A fonte da água da vida eterna. Jesus Cristo tem água de sobra para todos nós, para inundar nossa alma de alegria, de paz, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar completamente. E um dia vivemos com Ele para todo sempre, nos céus de glória. Oh, irmãos, como será maravilhoso. As palavras nos faltam para descrever a grandiosidade do céu, a maravilha da presença de Deus, a imensurável glória. Nós viveremos todo dia como se estivéssemos sonhando na presença de Deus. Paulo diz em Romanos 8:18: porque eu estou bem certo que as aflições, as tribulações desse tempo presente não são de se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Então as aflições, não se preocupe com essa pandemia, não se preocupe com essas aflições desses dias, porque nada disso pode se comparar com a glória em que nós há de ser revelada na presença de Deus. Nós viveremos com novos corpos glorificados, seremos filhos e filhas de Deus, andaremos na sua luz, contemplaremos a glória do Senhor, a beleza do céu, a beleza do Senhor. Como será lindo, como será maravilhoso estarmos na presença do Senhor pelos séculos dos séculos, eternamente, uma vida sem fim, só de paz, só de alegria, só de amor, sem dor, sem pranto, sem morte. Já pensou? É isso que o Senhor tem prometido para o vencedor. Ele vai dar todas as coisas. E ainda nós seremos filhos e filhas de Deus, onde Ele vai ser o nosso próprio Deus, o nosso próprio Pai. Nós podemos chamar Ele Pai, em Sua presença, todos os dias. Que maravilha, irmãos. O que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca ouviu, o que o coração nunca sentiu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas por enquanto nós temos que ver pela fé. É crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Nós vamos orar, agradecendo por essa palavra. Agradecer a Deus por sua companhia.
por Deus ter tocado no seu coração para ficar conosco até agora, mas certamente nós vamos dormir hoje pensando no céu, nós vamos sonhar com o céu, a glória eterna, a companhia do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa palavra maravilhosa, que nos ensina que um dia nós viveremos com o Senhor para todo sempre, no novo céu e na nova terra. Obrigado, Senhor, porque lá não vai haver mais maldição, lá não vai haver corrupção, lá não vai haver violência, não vai haver maldade, não vai haver pecado, coisa alguma que contamine entrará nos céus. O Senhor vai fazer nova todas as coisas, o Senhor vai renovar tudo. E nós, Senhor Deus, desfrutaremos da Tua presença, da Tua maravilhosa presença para todos sempre. Louvado seja o Senhor, santo e exaltado é o Senhor, glorificado seja o Senhor, o Deus das nossas vidas, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por mais essa palavra que nos enriquece, que nos edifica e que nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro agradecido. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, e que o seu lar seja um pedacinho do céu aqui nessa terra. Que a cada dia você invoque ao Senhor, que a cada dia você o busque, que você se consagre, porque aqui nós estamos só no estágio, né, do que nós iremos desfrutar, né, para todo sempre na presença do Senhor. Nós nos deleitaremos no Senhor, né, o amaremos para sempre. Nós passaremos a eternidade conhecendo o nosso Deus, porque Deus é infinito em glória, em poder e majestade. Nós passaremos a eternidade conhecendo Deus, esse Deus infinito, esse Deus eterno, esse Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Então eu peço, em nome do Senhor, que você compartilhe essa palavra para edificar outras vidas, outras almas. Compartilhe aí, clica, compartilhar. Compartilhe com seus contatos, seus amigos, em nome de Jesus Cristo. E amanhã é domingo, se Deus nos permitir, a partir das 7 horas da noite, nós temos ali mais uma maravilhosa palavra de Deus para o seu coração, diretamente do templo da Igreja Batista Manancial, aqui em Elas Bom Veloso. Então amanhã, encontro marcado com Cristo, viu? Nosso culto online, 7 horas e 9 horas, diretamente do templo da Igreja Batista Manancial. Convide seus familiares, seus amigos, para estarem juntos, adorando ao Senhor. Amanhã nós temos uma palavra muito boa e edificante novamente da parte de Deus, em nome de Jesus, para cada coração. Será imperdível o culto amanhã. Então, ore a Deus, ore por mim, para que Deus continue me usando, né? Me dando sabedoria, para estar pregando a palavra de Deus. E me alimentando e alimentando vocês também, que estão sempre na nossa companhia. Um abraço, irmã Rosana, né? Deus abençoe você em Viamão, né? No Rio Grande do Sul. Uma bênção ter você conosco. A sogra da irmã Francinete, Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço e durma na paz do Senhor. O que é que diz lá no Salmo 3,5? Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. E o Salmo 4,8? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Um abraço do Cineide, Socorrinha Carvalho, graças e paz para vocês também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe Marcela Andrade. Deus lhe abençoe e continue lhe usando espiritualmente e abençoe toda a sua família. Amém? Uma Marcela, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe todos que ficaram conosco até esse momento. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, 7 horas da noite, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor na glória.